tem jogado mais, fez mais gols em partidas mais no início da temporada do que agora, quando o Atlético está disputando as principais competições. Aí, duas substituições para cada lado. O Vitor Roque, você viu saindo de Abaca? Olá, meu nome é Henrique Pereira. Eu venho agora apresentar o primeiro trabalho do segundo bimestre. Eu fiz junto com o Eduardo também. E explicando primeiro o algoritmo Caminhos, né? Ele é um algoritmo que basicamente cria grupos, né? Trabalha ali com a criação de grupos. E basicamente ele é muito utilizado pelas empresas para identificar perfis de consumidores, de clientes também, consumidores e clientes. Aqui no nosso case aqui, por exemplo, a gente pegou aqui perfis de clientes aqui e tem ali trabalho ali com crédito, tem a taxa de crédito, tem compras parceladas, o perfil de cada cliente para analisar o comportamento, né? E no que isso pode nos ajudar. Por exemplo, aqui a gente tem, por exemplo, grupos de pagamentos por grupo. Aqui a gente tem limite por grupo, né? O perfil dos clientes aqui. Aqui a gente também tem a frequência de compras e o retorno do crédito, ou seja, quando ele paga a fatura e retorna o valor para a conta dele. Basicamente, por que é muito bom esse algoritmo Caminhos, né? Basicamente, ele nos permite analisar o perfil de cada cliente e ajuda a alinhar as estratégias de marketing e como vão se dar as tratativas com esse cliente. Por exemplo, aqui, se você pegar o consumidor aqui, o cliente consumidor, o 4, ele tem um perfil de cliente que compra, geralmente faz as suas compras aqui com uma frequência mais baixa e costuma pagar as suas compras à vista, né? Ele tem um limite alto, mas ele paga a sua fatura em totalidade, ou seja, ele não faz compras com parcelas muito longas, né? Isso pensando no ponto de vista dos bancos e das agências de maquininhas, né? Das maquininhas de cartão, isso não é muito interessante, pois justamente o que faz eles ganhar é a rotatividade, né? Por exemplo, quanto que esse cliente vai girando, por exemplo, eles ganham no débito 2% na maquininha, no crédito, o número de vezes que ele passa também, ele ganha porcentagem. Então, quando ele não faz muitas vezes, pro banco e para as agências de maquininha, essa compra não é muito interessante. Então, ajuda a identificar, esse algoritmo ajuda a identificar e ajuda a tomar a decisão e a empresa a criar a estratégia de marketing para influenciar esse cliente a mudar o seu perfil, tendenciar ele a, por exemplo, a parcelar mais suas compras, dar, por exemplo, você comprando parcelado, você ganha mais pontos, mais dots, mais milhas, entendeu? Então, ele é muito interessante porque ele traz essa parte visual que ajuda a pessoa a tomar decisões de como que vai trabalhar esse cliente para desenvolver ele e tornar um perfil de cliente mais rentável para a organização, no caso, instituição financeira ou agência de maquininha. Em segundo momento, eu vou explicar agora o algoritmo a priori, né? O algoritmo a priori, ele, ele basicamente, ele faz combinações, né? Ele pega perfis de cliente de acordo com, por exemplo, ele analisa o perfil do cliente, o perfil das compras e classifica os clientes em grupos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho um perfil de cliente, eu sou dono de uma loja de carros. E os meus clientes, tenho carros SUVs, eu tenho carro sedã e eu tenho carro hatch. Eu tenho, e a partir desses tipos de clientes, esses tipos de veículos que eu tenho, eu crio grupos. Por exemplo, qual que é o perfil da pessoa que compra carro sedã? São executivos, são pessoas que precisam de mais espaço. Qual o perfil de pessoas, por exemplo, que compram carro hatch? Um carro mais para o dia a dia, pessoas que utilizam com grande rotatividade o carro. Isso você cria grupos, e de acordo com os grupos que você cria, isso, com os grupos que você cria, você também pode
alinhar a sua estratégia, né? Por exemplo, tentar, por exemplo, de acordo com o que a empresa almeja, o objetivo da empresa, por exemplo, ter um maior número de carros sedã, mas os grupos, geralmente o grupo que vem para comprar, às vezes, um SUV acaba indo para o sedã. Então, eu meio que vou criando grupos, entendeu? Com o objetivo de tentar eliminar minha frota maior, que é de carros SUVs, por exemplo. Então, aqui no nosso case aqui, por exemplo, pega um caso de um supermercado, onde tem um perfil de cliente, onde aqui ele analisa e cria grupos para os clientes, onde, por exemplo, geralmente aqui se identificou que o cliente que o cliente que compra geralmente macarrão e orégano leva carne moída. Macarrão e espaguete e carne. Ó, o cliente que leva geralmente espaguete e massa de tomate ele leva carne moída. Então, o que que isso pode ajudar na tomada de decisão? Ele pode ajudar você a alinhar as estratégias para redesenhar o layout do mercado para que tendencie esse cliente a levar um produto que às vezes não é o objetivo que ele veio no mercado. Por exemplo, mudar o layout do mercado, colocando, por exemplo, queijo ralado próximo da onde tem as massas, colocar as massas próximo do açougue, tendenciando esse cliente, por exemplo, ó, quando ele vai pegar o macarrão, ele já pegar uma carne moída, ou quando ele vai pegar uma carne moída, ele já pegar um macarrão, entendeu? E criar padrões. Então, essa foi uma das utilidades do algoritmo a priori. E daí a gente tem, por último, as séries de dados temporais, né? Que na verdade ele é um algoritmo mais voltado para previsões. Ou seja, aqui você tem um histórico, geralmente aqui você tem uma base de dados mais sólida, você tem um histórico, você tem uma grande massa de dados, tem um histórico de compra do cliente, e a partir dessas compras você consegue interpretar e gerar gráficos a partir desses dados que permite você entender comportamentos e por que as coisas acontecem em determinados momentos. Então, permite você tendo esses dados e você utilizando a série de dados que permite você que ela permite você tomar previsões, porque geralmente a gente trata com os dados, como eu falei, você tem um histórico maior, então você tem aqui uma linha de tendência, você tem gráficos, você consegue analisar eventos, tanto pontuais, por que que, por exemplo, naquele mês deu uma baixa, e por que que naquele outro mês deu uma alta, e você consegue, a partir dessas análises, entender padrões de comportamento e adotar medidas de marketing, medidas de promoções com o intuito de, por exemplo, otimizar tuas vendas e diminuir tuas perdas. Por exemplo, se você sabe que no mês de outubro, geralmente, pelos históricos, pela tua base, tem uma tendência de queda de vendas de roupa de inverno, então você faz ali em agosto, setembro, você faz uma promoção, você faz um marketing, divulga uma marca, faz propagandas que estimulem a pessoa a comprar essa roupa. Você faz promoções, por exemplo, conjuntos combinados, peças combinadas para eliminar esse estoque, porque você sabe que no mês que virá por vir, que está por vir, que seria o mês subsequente, setembro e outubro, as vendas desse determinado tipo de produto elas caem. Então, isso é muito importante em qualquer atividade. Eu acho que quando você tem previsão, você consegue tomar medidas para melhorar os seus resultados e, além disso, criar não só medidas que você consegue mitigar os danos de acordo com o que você tem de dados, né? Então, acho que é muito importante em qualquer âmbito que a gente esteja falando. Então é isso, professor. Aqui basicamente eu falei sobre os três algoritmos e como eles nos auxiliam na tomada de decisão. Obrigado.